Fala, investidores, tudo certo? E o vídeo de hoje ele é muito importante porque eu vou comentar aqui com vocês sobre o MXRF11. Ele é um dos fundos que mais tem investidores na Bolsa de Valores. Ele é um fundo imobiliário que ele tem um valor de cota muito pequeno e isso faz com que muitas pessoas comecem por ele. Mas é importante que a gente fique atento a alguns pontos, por isso que eu vou pedir para que, se você está começando a sua jornada nos mundos dos investimentos agora, se você está começando os seus aportes em fundos imobiliários, fica nesse vídeo até o final que eu vou tentar mostrar para vocês alguns pontos que são bem importantes que vocês observem antes de comprar qualquer fundo imobiliário, seja ele MXRF11 ou algum outro fundo. Mas o nosso foco aqui vai ser falando um pouquinho do MXRF11 porque ele está em subscrição, ele é um fundo muito popular e eu tenho certeza que essa informação ela pode te ajudar bastante. E aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, deixa o seu like. Se você está com o mesmo objetivo que eu, que é investir para no futuro ter uma liberdade financeira, ter mais paz, mais qualidade de vida, esse canal ele é feito para você. Eu trago 2 vídeos aí toda semana com muitas dicas mostrando meus investimentos na prática e com certeza muitas dicas podem ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Como eu já falei em alguns outros vídeos, pessoal, eu tenho como objetivo investir para longo prazo. Então eu não tenho a necessidade de ficar resgatando meu dinheiro. Claro, a gente nunca sabe se vai haver alguma emergência ou não, mas o meu objetivo mesmo é comprar boas ações, comprar bons fundos imobiliários e ir colhendo fruto ao longo dos anos. E eu espero que seja o objetivo de muitos de vocês também, porque a maior parte dos investimentos acaba sendo aí rentável quando a gente pensa num período aí maior. Quando a gente pensa em curtos prazos, quem faz day trade, quem faz outros tipos de operação, não é o mesmo estilo de investimento que eu gosto para mim. Por quê? Porque dependendo desse estilo de investimento, você precisa ficar muito atento, é mais estressante, você precisa estar sempre de olho no mercado. Já o meu estilo de investimento, quando você escolhe boas empresas, bons fundos, você acredita em quem está fazendo a gestão daqueles fundos, quem são os gestores daquelas empresas, você acaba ficando mais tranquilo e você sim, vai acompanhando ali, mas você não precisa ficar tão em cima acompanhando a oscilação do mercado o tempo todo. Mas cada um tem um estilo, então eu gostaria de deixar bem claro que o meu estilo é investir em empresas de qualidade, fundos imobiliários de qualidade, colhendo dividendos para no futuro ter uma renda passiva trabalhando aí ao meu favor. Dito isso, vamos falar aí do MXRF11, que é um fundo imobiliário que ele está na minha carteira pessoal já há um bom tempo. Eu consegui pegar ele lá atrás quando ele estava um pouco desvalorizado, como todos os outros fundos que sofreram bastante. Mas atualmente eu não estou mais investindo no MXRF11 e eu queria explicar um pouquinho por quê. Eu recebi inclusive aí a notificação para que eu pudesse fazer a subscrição, que é essa nova emissão de cotas do MXRF11, e no último vídeo da minha carteira aqui no canal eu até cheguei a comentar com vocês que eu não iria aderir a essa subscrição, eu não iria exercer o meu direito porque não faz mais sentido na minha estratégia. E aí eu quero explicar para vocês o porquê que não faz sentido. E quando a gente fala de fundos imobiliários, nós estamos falando de renda variável e sempre existe risco, mas o risco ele também muda de acordo com o tipo de fundo imobiliário. Então quando a gente pega de um lado fundos imobiliários do tipo tijolo, onde a gente consegue ir até os prédios, muitas vezes a gente já até passou por esses prédios, no caso dos shoppings, a gente até conhece, a gente consegue ver se estão alocados ou não. Do outro lado nós temos os fundos imobiliários de papel, que são dívidas. Então, geralmente, os fundos de dívida, eles acabam tendo um risco maior, os fundos de papel. E por isso também eles acabam trazendo uma rentabilidade mais atrativa, dividendos mais atrativos, inclusive quando a gente pega um cenário de juros altos, que é o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. E ainda falando sobre o risco, quando a gente pega imóveis físicos, a gente sabe que o risco ele é menor, por quê? Porque o prédio ele está ali, muito dificilmente vai acontecer alguma coisa. Então, provavelmente, se acontecer de um inquilino sair, de dispensarem todo um andar daquele prédio, se a gestão for boa, logo o fundo vai alugar aquela sala ou se não aquele andar que ficou desocupado e as coisas voltam à normal. Já no caso dos fundos imobiliários de papel, as coisas não funcionam bem assim. Inclusive, com as expectativas da taxa de juros aqui do Brasil cair nos próximos meses, os fundos imobiliários de papel, eles tendem a ser afetados por isso e a sua rentabilidade também pode sofrer aí alguns impactos devido à baixa da taxa de juros. Outro ponto legal de ser comentado é quem nunca ouviu aquele tio que fala que investimento é apenas em imóveis
e imóveis que se valorizam ao longo do tempo, que não vale você ficar investindo em outras coisas, que na verdade terreno e imóveis é o que dá dinheiro. E os fundos imobiliários nada mais são, principalmente os de tijolo, uma forma de você se expor ao mercado imobiliário sem você ter que começar ali com grandes quantias e sem você ter a dor de cabeça que, no caso, um dono de um imóvel tem quando aluga para terceiros e às vezes aquela pessoa dá trabalho para pagar o aluguel, ou ela danifica o prédio, ou acontece alguma outra coisa com o prédio do qual ela alugou. Então, quando você investe em fundos imobiliários, você está o quê? Você está indiretamente investindo em imóveis, mas sem pegar aquela parte chata da burocracia. E o mais legal é que todo mês você vai receber um aluguel da mesma forma, claro que proporcional à quantidade de cotas que você tiver daquele fundo, e você não vai ter que ficar se preocupando tanto como se você realmente tivesse o imóvel físico ali. Feitas essas observações, vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10, no MXRF11, que hoje está sendo negociado a R$ 10,68. Quando a gente vai aqui para o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, hoje o MXRF está sendo negociado a 1,06. E o que isso significa? Até 1 quer dizer que o fundo está sendo negociado ao seu valor justo. Um exemplo mais claro aqui é se você fosse comprar hoje o fundo imobiliário MXRF11, é como se ele valesse R$1 e você estivesse pagando R$1,06. Então já está sendo precificado um pouco acima do seu valor justo. Esse já é um dos indicativos que faz com que eu não queira mais aportar. Por quê? Porque se eu quero pensar a longo prazo, eu vou querer estar sempre aportando, esse é o momento que eu olho e vejo que é o momento de eu segurar as cotas que eu tenho. Não necessariamente eu preciso vender elas, mas ir deixando os meus dividendos e caindo e aportando em outros fundos que estejam aí com o valor patrimonial abaixo, que é o caso aqui que eu separei para vocês do Vino 11. Então a minha última movimentação na carteira que eu fiz, meu último vídeo, que é o episódio 5 da minha carteira pública, eu comprei Vino 11 porque é um fundo de tijolo. Então ele está com seu preço sobre valor patrimonial em 0,86, que significa o quê? Significa que se você fosse comprar hoje o Vino 11, o fundo que vale R$1, você estaria pagando 86 centavos. Então ainda existe um espaço aí para valorização do Vino 11. Mas aí ao mesmo tempo você pode estar se perguntando, mas se você pensa em não vender e segurar, por que você quer que tenha esse espaço de valorização? Bom, pessoal, porque isso aqui é um indicador que o fundo está descontado, então eu estou pagando barato. Quer dizer que até chegar no 1 aqui, eu tenho muito tempo, tenho margem para ir comprando. Então se eu comprar esse mês, tá 0,86. Talvez mês que vem tenha aumentado, 0,90. Quer dizer que ainda está com desconto. Então eu tenho um espaço legal para comprar o fundo pelo preço justo. E eu vou fazendo isso com todos os fundos imobiliários que eu tiver na minha carteira ao longo do tempo. Vou inclusive mostrar minha carteira aqui para vocês, eu tô com ela aberta. Então atualmente eu tô com 7 fundos imobiliários. Essa é a minha carteira aberta, que eu inclusive tenho alguns vídeos aqui explicando para vocês todos esses aportes. Quando a gente olha, eu tenho uma cota só do MXRF, que foi um vídeo que eu fiz para ensinar vocês a comprar fundo imobiliário, e do VGHF11. Então eu analiso aqui dentro quais os fundos ainda estão com um preço legal para que eu vá fazendo os meus aportes. Então eu tinha algumas outras opções, mas acabei optando pelo Vino 11. E algo que acontece muito, principalmente no MXRF, é que esse valor de cota de R$10,68, ele é um valor muito atrativo, principalmente se você está começando agora nos investimentos. Então às vezes com R$100 você consegue comprar ali quase 10 cotas, então isso faz com que muitas pessoas comecem por ele. E aí um exemplo, quando a gente pega aqui o Vino 11, que já está um pouco mais caro, caso você tivesse R$100, você conseguiria comprar 2 cotas. A percepção é que o dinheiro rendeu menos, mas quando a gente olha, comprando 2 cotas do Vino 11, teoricamente nós teríamos pagado mais barato, porque é uma cota que ela está desvalorizada. Então vocês têm que analisar mais esses pontos. Tanto a parte de risco, aqui a gente está investindo em um imóvel físico, imóveis físicos, eles existem, então a gente consegue ver todos os endereços dos imóveis aqui do Vino 11, que no caso aqui são 8 imóveis em São Paulo e 2 imóveis no Rio de Janeiro, aí tem todos os endereços, e o MXRF11 nós estaríamos aí investindo em fundo imobiliário de papel, que são dívidas. Então nesse caso eu investiria o meu dinheiro em Vino 11, e foi o que eu fiz no último episódio aqui. E eu não estou falando para vocês não comprarem MXRF11 porque é ruim. Pelo contrário, eu tenho na minha carteira pessoal. Assim como também eu não estou falando para vocês comprarem o Vino 11. Eu só estou explicando o motivo
pelo qual eu não estou investindo nesse momento no MXRF11. Pode ser que daqui a um tempo, quando os indicadores estiverem diferentes, se eu analisar e ver que está propício para compra, eu vou fazer um vídeo aqui e vou mostrar para vocês os meus aportes. Mas nesse momento, esse é um dos motivos que eu queria até explicar para vocês por que eu não estou comprando MXRF11. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar aqui para vocês. Se ficou até o finalzinho, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço e valeu!